Olá, sejam bem-vindos. Esse vídeo aqui é um vídeo de sequência de 4 vídeos anteriores, então se você não viu os 4 vídeos anteriores, sugiro que você dê uma verificada para entender melhor o assunto assim que eu estou abordando, né? É um assunto que o homem que se tornou homossexual, e hoje acrescento a idade, aos 29 anos. Então, no primeiro vídeo eu levantei a questão: como é que pode um cara com 29 anos de idade, já um homem formado, se tornar homossexual com essa idade? Detalhe: este homem era virgem, este homem namorou com várias mulheres, e este homem era um cara religioso. Então, como pode um cara que era virgem aos 29 anos, a primeira relação dele ser com um homem? Então, assim, como eu disse, se você não viu os vídeos anteriores, sugiro que você veja os quatro anteriores. Infelizmente, eu achei que seria só 4 vídeos para contar tudo. Mas se for para fazer uma coisa bem mal feita, eu preferia nem fazer. Então, como eu comecei, eu sou um pouco perfeccionista, talvez isso é um defeito meu. E por ser dessa forma, eu já estou no 5º vídeo e dependendo de como for, vou precisar de mais. Mas eu não vou colocar números porque, como eu vi, nem tudo que a gente programa sai do jeito que a gente quer. Bom, para quem ficar, que já viu os vídeos anteriores, no último vídeo, eu falei sobre, dei um exemplo, fiz uma comparação de um trator que caiu na minha cabeça. Que no caso, esse trator, como eu descrevi no último vídeo, seria uma doença que eu tive, um problema de saúde. Então, esse problema de saúde, como eu mencionei no outro vídeo, eu expliquei os fatores, né? Lembrando que o ápice desse tema dos vídeos, dessas sequências que eu estou mencionando, que é o homem que se tornou homossexual, no caso o ápice é 29 anos de idade. Nesse vídeo aqui eu inicio na parte que eu ainda tinha 22 anos de idade, onde, continuando em relação à doença que eu tive, eu fui diagnosticado com um transtorno psicótico agudo, sem sintomas de esquizofrenia. Então é um nome muito longo. Olhando assim não dá para entender, né? Logo de cara. Então esse foi a primeira definição de diagnóstico que eu tive quando eu fui internado. Nessa internação foram 25 dias que eu fiquei nela. Como eu disse no outro vídeo, eu fiquei no meio de loucos, porque na verdade eu também era um louco. E se for avaliar, todo mundo tem um pouco de louco, né? Só que o meu estado chegou a um nível que precisava de um bloqueio para que eu voltasse à realidade. Eu expliquei bem o que acontecia na minha mente no último vídeo, e como o assunto específico aqui é sobre a homossexualidade de um cara com 29 anos que antes de ser homossexual nunca teve contato com ninguém sexual e passou a ser homossexual com 29 anos de idade. Então, em relação à doença, eu expliquei um pouco, ou bastante, praticamente o vídeo inteiro anterior. Eu achei importante falar porque nesses vídeos eu quero mostrar que a homossexualidade é algo que está dentro do ser humano, que é homossexual, no caso. E eu tenho várias opiniões sobre os assuntos que estão rondando ultimamente, né? Mas também não é o caso que eu vou aprofundar agora. Mas eu estou mencionando a minha história para que
possam compreender melhor a minha decisão de vir a ter relações com homens, né? Tipo, viver a homossexualidade e como eu cheguei a essa decisão. Eu também mencionei que o homem, no caso, a pessoa, e eu, por exemplo, pela minha experiência, enquanto eu não pratiquei o ato sexual, eu não era homossexual. Eu penso assim. Porém, eu tinha atração muito forte por homens. Então eu considerava isso como desejo homossexual. Então, desde que eu não praticasse o ato sexual com homens, eu não era homossexual. A partir do momento que eu pratico o ato, eu sou homossexual. Quando eu não praticava, eu tinha desejo homossexual. Então, esse é o meu ponto de vista. Tanto que eu acredito, né, e apoio quem tem o desejo homossexual e não quer viver a homossexualidade. Isso é possível. Era o meu caso antes. Isso é possível. Agora, se a pessoa pratica o ato sexual, ela é homossexual, independente se foi uma vez. Pelo menos uma vez ele foi homossexual. Então a questão é, o que aconteceu nesse diagnóstico meu? Eu fiquei 25 dias no meio de loucos, como louco. Então me deram uma dose de ataque, assim que se chama, uma dose super alta de medicamentos, para que eu pudesse deixar de viajar na maionese, deixasse de achar que eu era outra pessoa, deixar de ter sensações que os meus neurotransmissores enviavam para o meu corpo diante dos meus pensamentos que eram produzidos. Então, essa dose de ataque serviu para que me derrubasse, digamos assim. Tanto que nos primeiros dias de internação, todo mundo que entra na condição que eu entrei na internação, fica, a maioria, né, nem todos, mas a maioria entra e fica um dia dormindo, um dia inteiro dormindo, dependendo do caso, 8 dias, 5 dias. Eu não lembro exatamente quantos dias eu fiquei nessa dose de ataque, que é os medicamentos psicotrópicos, digamos que são triplicado a dose para que eu acalme até que eu venha à tona. Então esse processo, né, de dose de ataque, de diminuição de medicamento, foram 25 dias onde eu vim à tona e conscientizei que eu era apenas um ser mortal e nem eu não era quem eu disse no vídeo anterior. Porém, ao sair do hospital, eu saí com uma quantidade grande de medicamento, sendo que nunca na minha vida eu havia tomado medicamento para a cabeça, mental, psíquico, né? Medicamento psicotrópico. Aí foram 1 ano e 4 meses, 1 ano e 4 meses de depressão. Além do ano de 25 dias de internação, foram 1 ano e 4 meses de depressão. Como é que era essa depressão? Essa depressão eu só ficava na cama, não tinha vontade de fazer nada. Eu não tinha vontade de assistir TV, ouvir música, ler. Nada para mim era interessante. Vinha pessoas conversar comigo, dizer palavras bonitas, trazer presentes, mas nada mudava o que estava acontecendo comigo. E já não é só o fato de depressão, aquela que você fica deprimido e do nada assim você fica feliz. Não, a minha era algo que estava envolvido o medicamento também. Que os medicamentos são fortes, ele derruba a pessoa. Então, eu estava consciente que eu não era quem eu disse no vídeo anterior. E ao mesmo tempo, eu ficava pensando, né? Pensava muito sobre a vida, sobre o sentimento homossexual, desejo, atração por homens que tinha dentro do meu coração.
orava muito para Deus. Como eu era um cara religioso, os dias das reuniões eu me esforçava para ir. Eu ia, mas era aquela coisa, eu ia porque eu sentia necessidade de mostrar, né, para os outros, às vezes era por mim, eu queria lá estar por Deus também. Mas sabe, eu não sentia nada, tipo, não entendia o que estava se falando, não tinha prazer. Então assim, eu ia porque eu tinha que fazer algo para mostrar que eu queria melhorar. Outro exemplo, para mim era indiferente comer, me alimentar ou não comer. Então se minha mãe, né, que minha mãe é uma grande mulher, uma grande mãezona, se ela não viesse nenhuma vez no quarto trazer alimento para mim, eu não sairia. Porém, qual é a mãe que vai deixar seu filho sem comer? Ainda mais aquele que tá doente e não quer sair da cama. Pois é, minha mãe vinha na hora do almoço com um prato, uma montanha, eu comia para agradar ela. Na hora da janta, outra montanha, eu comia para agradar ela. De manhã, 2 pãozinhos, de tarde, 2 pãozinhos. Então, imagina, depois de 1 ano e 5 meses mais ou menos, como eu estava. O cara parado sedentário e só comendo muito. Só que não fiquei tão gordo assim, porque eu ainda era jovem, né? Tinha 22, depois já estava para 23 anos. E nessa época, como eu disse no vídeo anterior, eu mudei de bairro. E continuei indo na mesma religião, porém eu tinha meus amigos do outro bairro. Tinha uma senhora lá que ela começou a me visitar aqui. Ela era uma grande amiga para mim. Quando eu morava lá, no outro bairro, o filho dela era meu amigo. E ele foi fazer uma viagem, se eu não me engano, para o Mato Grosso. E ele morreu afogado. Nos dias que ela teve essa notícia, eu fui na casa dela, mas eu não queria que ela me visse, porque eu sabia que ela, assim, porque eu tinha uma certa amizade. Ele tinha amigos mais íntimos do que eu, né? Só que eu era amigo dele também. Então eu tava evitando que ela me visse, porque eu sabia que ela ia ficar mais triste. E foi o que aconteceu. Quando ela me viu na casa dela, que ela não saía do quarto, ela me abraçou, chorou. Paulinho, Paulinho, o nosso Jai foi embora, o nosso fulano foi embora, o nosso querido, né? E eu chorei também. Então ela se apegou muito a mim, o marido dela. Nisso, foi o momento que eu estava assim, no finalzinho da crise de depressão. Estava saindo daquele momento de ficar na cama. Mas ainda eu tava, não saía. Aí passou um tempo depois aliás, nisso ele não tinha morrido. Eu não tinha mudado de bairro ainda. E a morte dele foi antes do meu problema. Então, até eu chegar com um problema de saúde, essa irmã pegou amizade comigo. Foi como se fosse uma grande mãe para mim. E eu mudei para cá já com problema de saúde. Como eu formei esse laço com ela, eu tinha ela como, digamos assim, uma segunda mãe. Aí no final desse 1 ano e 5 meses, ela veio aqui na minha casa, onde eu moro atualmente, e falou: vamos pra minha casa, você vai lá e vai ficar uns dias. Mesmo que você fique deitado na cama, lá do quarto que tem lá disponível, você vai ficar na minha casa. Então eu fui pra casa dela. Aí passou uns dias, eu voltei pra minha. Quando foi outro dia eu fui pra casa dela de novo. Quando eu chego lá, o marido dela tinha falecido. E nisso, eu conversei com a minha mãe, conversei com ela e resolvi ficar uns dias lá, para que eu pudesse ajudar aquela irmã. Para mim ela era uma mãe. E eu fiquei por um bom tempo na casa dessa irmã que me ajudou muito. E lá eu comecei a procurar trabalho e consegui arranjar um trabalho. Então essa minha mãe, segunda mãe, foi uma grande pessoa na minha vida. Foi uma grande amiga, uma grande mãe. Por isso, se forem perguntar para mim qual a sua definição de amor, para mim a definição de amor é família e amigos. Primeiro, família. Tem pessoas que diriam primeiro amigos. Tem pessoas que diriam família e amigos. Hoje, naquela época, eu diria que era família e amigos.
Hoje eu digo que é família, é a descrição de amor. E essa irmã para mim foi uma grande mãe, uma grande pessoa na minha vida, porque me ajudou a sair daquele estado que eu estava, cooperou, né? Ajudou um pouquinho. Então no próximo vídeo eu vou dizer um pouco mais sobre isso, porque continuando mencionando por que eu estou mencionando esse fato. Estou mencionando esse fato porque eu quero que entendam todos os meus motivos, né? Para chegar ao ponto que eu quero chegar, que é aos 29 anos. Até o próximo vídeo, então.